Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de efeito Casimir e aplicações. Vamos aqui discutir na aula de hoje o efeito Casimir, a força de Casimir, a temperatura finita. Quer dizer, a gente vai, então, generalizar, né, o resultado que a gente tinha obtido para o caso do vácuo, né, que corresponde à temperatura zero, estado fundamental, né, a energia mais baixa possível. Então, a gente vai generalizar para considerar o caso em que você tem uma temperatura de equilíbrio, né? Vamos supor que o campo eletromagnético, o campo quântico que a gente está considerando está num estado de equilíbrio térmico a uma certa temperatura T. E aí a gente tem a contribuição também dos fótons térmicos, né? E além das flutuações, então, de ponto zero, a gente vai ter também as flutuações térmicas, né? Que tenha, inclusive, um análogo clássico, né? A gente vai, então, começar essa discussão com esse resultado extremamente importante, que é o teorema da flutuação e dissipação, que vocês vão demonstrar na lista 2, né? Talvez já tenham feito isso, e que é um trabalho lá do Kubo, né? Um físico teórico japonês, de dois americanos, Cullen e Welton, em 1951. Então, esse resultado do teorema da flutuação e dissipação, né, devido ao Kubo e independentemente de Cullen e Welton, é uma relação muito geral, muito genérica, né, que eu tenho para dois observáveis quaisquer, representados por esses dois operadores aqui, A e B, e aí eu tomo a média, né, o valor esperado num estado térmico, né, quando eu tenho o meu estado, o meu sistema é uma mistura estatística correspondendo ao equilíbrio térmico com a temperatura T. Eu tomo, então, o valor esperado desse observável aqui, né, que é o que eu obtenho a partir do anticomutador, né, desses dois observáveis, desses dois operadores A e B. Uma coisa extremamente importante aqui é que eu estou no regime de frequência, eu não estou no regime do tempo. O fato de eu estar definindo uma frequência é fundamental para eu poder obter essa relação. E definir uma frequência, ômega, né? Eu estou tomando aqui a transformada de Fourier do A de T, né? Representação de Heisenberg, né? Para obter o A de ômega, idem para esse operador B. Então, definir uma frequência permite definir uma escala característica de energia H cortado ômega, e essa escala H cortado ômega eu vou comparar com a energia térmica KBT, né, onde KB é a constante de Boltzmann. Então, naturalmente vai aparecer esse tipo de fração aqui, né, de razão entre a energia definida pela minha frequência, a escala de energia definida pela minha frequência H cortado ômega, e energia térmica KBT, onde KB aqui é a constante de Boltzmann. Então, aqui está aparecendo a cotangente hiperbólica, né, que acho que em geral a gente escreve aqui com um G adicional aqui, dessa razão. E aqui o que essa teorema de flutuação e dissipação me dá, então, é uma relação entre a média, o valor esperado, a temperatura T, do anticomutador desses dois operadores no regime de frequência e a média desses mesmos dois operadores, mas não do anticomutador, mas do comutador, né? Por que isso chama flutuação e dissipação, teorema de flutuação e dissipação? Porque o comutador, em muitas situações, esse comutador aqui vai estar relacionado, ele vai fornecer a função resposta linear, né? Tipicamente, né, quando eu faço teoria de perturbação no quadro de Heisenberg, né, eu vou obter aqui a modificação de um certo observável do meu sistema A é dado, né, pelo comutador entre A e algum outro observável do sistema que acopla o meu sistema com a perturbação, né? Então, tipicamente, vai vir, né, do comutador do observável de interesse com o hamiltoniano, e esse hamiltoniano contém, então, esse observável B responsável pelo acoplamento com uma perturbação externa, né? Então, tipicamente, a resposta linear é dada em termos do valor esperado de um comutador, né?
Um exemplo de situação envolvendo resposta linear é a descrição do efeito de dissipação, né? Então, é um caso particular, né, desse tipo de contexto, né? Então, esse contexto mais amplo de resposta linear inclui, né, a discussão de efeitos dissipativos, né? Então, a dissipação tipicamente vai estar associada a um comutador, né, ao valor esperado de um comutador desse tipo, tomando o valor esperado a uma certa temperatura T, ao passo que as flutuações são melhor caracterizadas pelo valor esperado do anticomutador, né, do comutador, não é a função de correlação de A vezes B, mas é da função de correlação simetrizada, é ela que captura as flutuações de uma maneira mais pura, né, sem está envolvido ali o comutador, né? Então é o complemento, né? É o outro tipo de função de correlação. A gente chama isso aqui de função de correlação simétrica, essa aqui de antissimétrica, né? E essa aqui é a que realmente captura as flutuações. Então aqui no caso são as flutuações térmicas, né? Uma temperatura T. E essas na verdade, quando a gente fala em flutuações térmicas, muitas vezes a gente quer dizer as flutuações a uma temperatura T de equilíbrio, que incluem também as flutuações de ponto zero, né? Você tem, como a gente vai discutir mais adiante, você tem no caso aqui nosso para o campo, né? Você tem a contribuição dos fótons térmicos, mas tem também a flutuação, a contribuição do vácuo, as flutuações de ponto zero associado ao vácuo quântico, né? Então, isso aqui isso é uma relação bem geral, mas a gente quer aplicar isso para as componentes do campo elétrico, né, do operador campo elétrico. E esses operadores campo elétrico, a gente sabe que então A e B vão ser, para mim, componentes, né, do campo elétrico, e quando a gente toma uma relação de comutação desse tipo, a gente sabe que isso aqui vai ser um múltiplo da identidade, né, porque a gente escreveu a decomposição em modos normais dos operadores campo, né, quando a gente faz a quantização normal, e a gente sabe que isso aqui vai cair, né, numa coisa da forma comutador, né, de A. Espera aí, aqui houve um pequeno. Comutador de A, né, de um certo modo, vamos chamar de modo N, né? AN linha. Então, o E contém tanto A e A cruz, né? Vários modos diferentes. Esse é J também. É claro que o A vai comutar com o próprio A, ele só não comuta com A cruz, mas isso aqui dá um múltiplo da identidade, né? O que a gente chama, no jargão mais antigo da mecânica quântica, um C-number, né? É como se fosse um número, um operador que é um múltiplo de identidade, é um operador, é muito simples, né? É como se ele fosse um número, tá certo? Que é o número da diagonal, né? Que multiplica a identidade. Isso é que eu obtenho sempre quando eu tenho um computador, né, de operadores campo. Ele tem que ser um múltiplo de identidade, o que significa que o valor esperado dele não vai depender do estado, né? Se eu tenho o valor esperado de um número, né, isso não depende de qual é o estado que eu estou considerando. Em particular, então, não depende de qual é a temperatura T. Quer dizer, se eu considerar estados térmicos, né, com temperaturas distintas, tanto faz, vai dar sempre a mesma coisa, né? Porque está calculando o valor esperado da identidade, né? Tá certo? Em particular, dá o mesmo valor do que se eu estiver considerando o vácuo, que é o limite de temperatura zero, né? Tá certo? Então, esse valor esperado aqui, quando eu considero que A e B são operadores campo, né? Esse valor esperado do comutador é uma grandeza que independe da temperatura e é o mesmo valor que eu obtenho no caso do vácuo. Então, esse é um resultado extremamente importante que eu vou usar. No caso do vácuo, né, o que acontece com esse tipo de relação, com essa fração, quando eu faço T indo para zero? Né? Essa fração aqui vai para infinito. Né? O que acontece com a cotangente hiperbólica quando o argumento vai para infinito? Né? Só lembrar da definição do cotangente hiperbólico, ele é a razão entre o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico. Né? Então, tem essa razão aqui dessa soma, dividido por essa subtração. Quando o argumento vai para infinito, eu posso ignorar essa exponencial, né? Que é onde x vai para mais infinito,
E aí eu fico com uma fração que claramente, né, eu vou ter só a contribuição desses dois termos aqui, né? E claramente isso vai tender a 1, e tende a 1 até bem rápido, viu? Portanto, cotangente hiperbólico, quando o t vai para zero, ele tende a 1. Quer dizer, se eu for aplicar o teorema da flutuação à temperatura zero, o que eu vou obter é que o valor esperado do anticomutador é igual ao valor esperado do comutador, tá certo? Porque aqui eu tenho cotangente hiperbólico, que é 1 nesse caso de temperatura zero. Agora, isso a temperatura zero. Agora, esse cara aqui eu sei que não depende da temperatura, então ele é igual ao valor também calculado para qualquer temperatura T, tá certo? Então, se eu for olhar uma dada temperatura T de interesse e aplicar agora o teorema da flutuação de dissipação, para esse caso particular, né, em que eu estou falando dos operadores campo elétrico, o que eu vou obter? Né? O que eu tinha lá, a relação geral, é o seguinte, né, que o valor esperado do anticomutador é a cotangente hiperbólica vezes o valor esperado do comutador. Então, tem aqui o valor esperado do anticomutador, só que aqui eu estou falando aqui do operador campo elétrico. Né? Meu observável de interesse é o campo elétrico, o operador campo. Né? Pode até ser um outro campo quântico aí qualquer. Né? Também esse argumento aqui continua valendo também. Aí eu vou ter cotangente hiperbólico do valor esperado do comutador, que é esse cara aqui, ó. Mas esse cara é igual ao valor que eu tenho, a temperatura zero, que, por sua vez, pelo próprio teorema da flutuação de dissipação, é igual ao valor esperado do anticomutador à temperatura zero. Então, para esse caso particular dos campos quânticos, né, para qualquer campo quântico, vale essa relação aqui entre o valor esperado do anticomutador, a temperatura T, e o valor esperado do anticomutador também, a temperatura nula. A única coisa que aparece aqui é esse cotangente hiperbólico. Né? Eu só tenho que... Então, quando eu estiver fazendo cálculos a temperatura finita, e já sei o resultado da temperatura zero, tudo que eu tenho que fazer é multiplicar por essa função cotangente hiperbólico de H cortado ômega sobre 2kBt, desde que eu esteja fazendo um cálculo em frequência. Né? Então, é claro que essa relação aqui não se aplica para dois observáveis quaisquer de um sistema físico qualquer. Né? A gente está usando aqui essa relação, né, que só vale para esse caso aqui em que o comutador é um múltiplo da identidade, que é o caso aqui do operador campo, isso é satisfeito. Né? Mas essa relação, então, vai me permitir obter o efeito Casimir, a força de Casimir, quando eu estou a uma temperatura de equilíbrio. Quando eu tenho a temperatura de equilíbrio, então, o que acontece, a diferença é que, em vez de ter só as flutuações do vácuo, as flutuações de ponto zero, eu tenho também a contribuição de fótons térmicos. Né? Então, se eu pensar em termos de força, e essa força eu posso obter, inclusive, pressão de radiação do operador tensor das tensões de Maxwell, né? Calculado aqui, né? Do lado de dentro, comparando com o lado de fora, além de ter, então, agora a contribuição do vácuo, eu vou ter a contribuição de fótons térmicos, a pressão de radiação de fótons térmicos aqui dentro, e que vai ser diferente da contribuição dos fótons térmicos do lado de fora. Né? Então, quando se eu quiser fazer esse cálculo em termos da pressão de radiação, o que eu vou estar calculando é justamente valores esperados. Né? O tensor das tensões de Maxwell, né, é uma forma quadrática. Né? Então, eventualmente, eu vou ter que simetrizar, se for necessário. Então, eu vou ter o valor esperado desse tipo de coisa aqui, quando estiver calculando a temperatura finita. E aí eu sei que, né, de uma maneira muito geral, que o valor esperado de qualquer uma dessas grandezas quadráticas, por exemplo, o tensor das tensões, né, que dá a pressão de radiação, vai ser a cotangente hiperbólica vezes o valor que eu tenho, que eu já conheço no vácuo. Né? Por isso, então, eu posso pegar a minha expressão que eu tinha para a força de Casimir, que era essa que está aqui, né, o que eu tinha antes, terminava aqui. Né? O que eu tinha no caso do vácuo era até aqui, né? Tá certo? Terminava aqui, né? Era o caso T igual a zero que a gente tinha discutido antes, né? na aula anterior. Então, a diferença que o fato de eu ter uma temperatura finita faz com que eu tenha que multiplicar, né, esse valor esperado aqui do tensor das tensões por essa função cotangente hiperbólica que está aqui. Isso vai, então, introduzir o efeito térmico para a gente.
Então, a gente pode fazer uma discussão também em termos, em vez de falar de pressão de radiação, tensor das tensões, não foi assim que a gente obteve, né? O efeito Casimir foi via a energia de ponto zero. A gente pode fazer uma discussão também mais qualitativa um pouco, mais assim, mais física, né? E mais próxima do que a gente estava discutindo aqui no curso, né? Em termos de energia e não de força diretamente, né? Nosso ponto de partida aqui nesse curso, né, para a derivação do efeito Casimir, foi a energia de ponto zero, né, H cortado ômega sobre 2 por modo, né, para cada modo de frequência ômega. Então, o que acontece quando eu tenho energia térmica? Em vez de ter só isso aqui, só essa energia de ponto zero, tem também eu tenho que somar, né, além da energia de ponto zero, quando eu tenho então, isso aqui que eu quero chamar a atenção, quando eu chamo de energia térmica aqui, não é só a contribuição dos fótons térmicos propriamente dita, né? Eu tenho que incluir também, não posso esquecer da energia do vácuo, está lá também. Mas a contribuição do fóton térmico propriamente disso é você pegar o número médio de fótons, né, na frequência ômega, né? Eu tenho um modo de frequência ômega, eu pego o número de fótons, né, nessa frequência ômega e multiplico pela energia de cada fóton, né? H cortado ômega vezes o número médio de fótons naquela frequência ômega. Esse número médio de fótons é dado aqui por essa expressão lá, né, que vem da distribuição de Bose, né, com potencial químico nulo, né, que é o que eu tenho que fazer para o fóton, né, e aí tem essa expressão que a gente já discutiu nas nossas reuniões síncronas, né, é a expressão para o número médio de fótons em termos na frequência ômega, né, então aparece aqui H cortado ômega sobre KBT, né, aqui nessa exponencial. Por exemplo, né, só uma discussão que a gente já fez, se eu estou pegando temperaturas baixas comparadas com H cortado ômega, né, se KBT é muito menor do que H cortado ômega, esse cara vai ficar exponencialmente pequeno, né? Esse exponencial vai ficar grande, e aí, um exemplo aqui, né, só para a gente lembrar um pouquinho, ter um pouquinho da física aqui dessa expressão, né? Se dois exemplos interessantes, né? Se H cortado ômega é muito grande comparado com KBT, né? Se eu estou olhando para modos de frequência muito grande, esses modos vão ser pouco populados, né? Não vai ter muito fóton ali, porque é uma energia muito grande e as minhas fotões térmicas, né? Essa temperatura relativamente baixa, não dão conta de popular esse modo com uma frequência muito alta. Então, esse N barra aqui, né? Ele vai ficar exponencialmente pequeno, esse cara vai ficar muito grande, né? E esse 1 eu posso desprezar. Fica com pressão assim, né? Um outro limite oposto, né, é quando é o contrário, a temperatura muito alta, que a gente pode chamar de limite clássico, né? Esse limite de temperatura muito alta, o N barra ômega, né, ele vai ficar, aí eu expando em série de Taylor aqui, né, ele vai ser proporcional à temperatura, né, que é o que eu espero classicamente, esse número de excitações seja proporcional à temperatura. Isso sai aqui da série de Taylor, né, dessa expressão. Bom, ok. Então, a discussão física que eu quero fazer aqui é o seguinte, olha, vamos calcular isso aqui, né, esse meio mais N barra ômega, né, que multiplica H cortado ômega, o que ele dá, né? Aqui é só fazer uma soma de fração, né? O meio dá esse numerador aqui, né? Esse cara dividido por esse dá meio. E o N barra é 2 sobre esse 2 que cancela, fica 1 sobre esse cara aqui. Então, aqui, essa expressão aqui, eu já estou somando o meio com N barra. Né? Isso multiplicado pela H cortado ômega dá a energia térmica completa, incluindo a contribuição do vácuo, né? Incluindo a contribuição de ponto zero, além da contribuição dos fótons térmicos. Né? Essa expressão aqui tem uma manipulação bem manjada, né? Talvez vocês já tenham visto, né? Repara que esse menos 1 com 2 dá mais 1, e aqui eu tenho mais 1, enquanto aqui eu tenho menos 1. Aí eu posso botar essa exponencial com fator 2 aqui no denominador, estão vendo? Em evidência. E quando eu coloco isso, ó, vai aparecer aqui 2 vezes o cosseno hiperbólico, né? Porque quando eu coloco esse cara aqui em evidência, e isso aqui deu mais 1, né? A soma desses dois caras aqui deu mais 1.
Quando eu coloco esse cara em evidência com esse fator 2 aqui, fica um outro, né, igual a ele, né, que somando os expoentes, reproduz aqui esse expoente que eu tenho, que não tem fator 2. E aqui eu fico somar, e esse 1, né, para reproduzir esse 1, eu tenho que botar a exponencial aqui com um sinal oposto a desse aqui, né, para dar esse 1 que está aqui. A mesma coisa eu faço no denominador, muito parecido, né? Então, o que vai aparecer aqui é 2 vezes o cosseno hiperbólico, aqui é 2 vezes o seno hiperbólico, né? Isso dá cotangente hiperbólico. Então, vocês estão vendo que aquela expressão que aparece no teorema de flutuação e dissipação, cotangente hiperbólica é simplesmente 2n barra mais 1, né? O 1 é o do vácuo, e o 2n barra, então, é o efeito adicional que eu tenho devido à temperatura finita, né? Aqui a gente está escrevendo em termos de meio mais n barra, né? Então tem esse meio da cotangente hiperbólica, meio vezes a cotangente hiperbólica. E essa energia térmica, a gente está vendo, então, que é igual, né? Se eu substituo essa expressão aqui, né? Vou ter esse meio multiplicando h cortado ômega, o que dá h cortado ômega sobre 2. Isso aqui é justamente a energia do vácuo, né? Então, esse cara é exatamente a energia do vácuo vezes o cotangente hiperbólico, né? Então, se eu já sei o resultado que eu derivei lá da energia do vácuo, né, para a força de Casimir, né, fazendo uma longa derivação, a derivação à temperatura finita, basta pegar esse resultado e multiplicar por cotangente hiperbólico de ômega sobre 2kBt, mas isso é justamente o que a gente obtém também usando o teorema da flutuação e dissipação, né? Então, isso justifica, mais uma vez, né, essa maneira que a gente usou aqui para escrever. Vou ver se eu capricho aqui um pouquinho na letra. Então, isso justifica, mais uma vez, né, se eu pensar também em termos de energia, quando eu tenho temperatura finita, eu tenho essa energia térmica total, tudo que eu tenho que fazer é pegar o resultado anterior e multiplicar pela cotangente hiperbólico de H cortado sobre 2kBt, que é a mesma coisa que 2n barra mais 1, que é o que eu coloquei aqui, né? Tá certo? É esse termo extra aqui, né? Que deu conta, então, do efeito da temperatura, né? Que vale para qualquer temperatura, grande ou pequena, inclusive temperatura zero também. Eu estou botando temperatura finita, mas eu posso tomar o limite de temperatura zero, né? Isso aqui dá 1, a gente já discutiu isso, no limite de temperatura indo para zero, aí eu reproduzo o caso que eu tinha antes, né? Tá certo? Bom, agora vamos continuar. Então, fazendo... A gente feito antes, essa expressão que está aqui, ela está escrita para frequências reais, que foi importante a gente voltar a escrever a expressão para frequências reais para poder generalizar para a temperatura finita, né? Mas a gente sabe, né, já discutiu isso várias vezes, que é muito mais útil e muito mais simples fazer a rotação de Wick e obter uma expressão em termos de frequências imaginárias, né? Em vez de considerar que essas frequências reais ômega, né, o ômega que está variando no eixo real, né, de zero a infinito, é mais simples a gente estar obtendo o efeito de Casimir a partir de frequências imaginárias, ou seja, frequências que estão sobre o eixo imaginário, né, no plano complexo de frequência. Então, a gente pode fazer aquela rotação de Wick novamente, né, que a gente já fez no caso de temperatura zero. Vamos voltar aqui para lembrar como é que a gente fez, né? Já discutiu isso aqui também na nossa reunião síncrona. Então, a gente tinha essa expressão aqui, né, que é integral de zero a infinito, né, esse R aqui indo para infinito, no eixo de frequências reais, real de ômega, né? Aqui eu estou representando o plano complexo de frequência, né? Aqui é o eixo real, aqui é o eixo imaginário, aqui as frequências imaginárias puras estão aqui, né? Então, a gente, em vez de integrar aqui no eixo real, a gente relacionou essa integral no eixo real com a integral no eixo imaginário, aqui no caso de temperatura zero, né? E a gente fez isso, né, desenhando esse circuito, né, fechado, e a gente usou
o fato de que o meu integrando não tinha polos no semiplano complexo superior, porque esse integrando ele representava, no caso de temperatura zero, uma função resposta. E por razões muito gerais, né, ligadas à causalidade, eu sei que essa função resposta, esse meu integrando G de Z aqui, não podia ter polos no semiplano complexo superior. Isso me permite, então, dizer que essa integral nesse caminho fechado se anula, né? E portanto, dizer que essa integral aqui é igual ao negativo dessa integral no eixo imaginário. Foi isso que a gente fez para fazer essa rotação de Fick no caso de temperatura zero. E agora com temperatura finita, né? A gente sabe que o meu integrando é muito parecido com o integrando que eu tinha a temperatura zero. A única coisa que eu tenho adicional aqui é a minha cotangente hiperbólica. Então, né? Está aqui, né? A coisa adicional que eu tenho é essa cotangente hiperbólica. Isso aqui era o que eu estava chamando de G de ômega antes, né? Então, isso aqui tudo era o meu G de ômega. Esse G de ômega, ele era analítico, né? Vou melhorar aqui um pouco a minha letra. Ele era analítico no semiplano no semiplano complexo superior, né? Bom, por quê, né? Porque ele era uma função resposta, isso está ligado à causalidade. Agora vamos pensar esse meu novo integrando aí, né, que tem esse fator extra. Será que ele continua sendo analítico no semiplano complexo superior? Aí eu tenho que olhar para essa função cotangente hiperbólica. Será que ela é analítica no semiplano complexo superior, né? Vamos lembrar da definição dela, né? Vamos escrever aqui mais uma vez, né? Eu já escrevi em alguns lugares, né? Vamos escrever aqui novamente. Então, vamos escrever aqui de uma maneira mais... Esse meu argumento aqui é proporcional ao ômega, né? Então, vamos escrever aqui, para simplificar aqui a anotação, né? Então, eu tenho que me perguntar, para fazer a rotação de Wick, né? Sobre a analiticidade, né? De cotangente hiperbólico de H cortado ômega sobre 2kBT. Tá bom? Será que ela é analítica no semiplano complexo superior? Sim ou não, né? Só uma pausa aqui por questões técnicas. Bom, vamos voltar aqui então. Vamos compartilhar aqui novamente. A gente estava discutindo aqui então a analiticidade dessa função cotangente hiperbólica. Vamos escrever aqui a definição da função cotangente hiperbólica. Ops. Então, é o cosseno, né, hiperbólico. E aqui eu tenho um fator 2 que eu estou descartando, né, porque eu divido pelo seno hiperbólico, esse fator 2 é cancelado. Então, é o cosseno hiperbólico dividido pelo seno hiperbólico, e isso aqui, a função exponencial, ela é uma função inteira no plano complexo, quer dizer, uma função analítica em todo o plano complexo. Entretanto, então esse numerador aqui não vai dar nenhum problema, né? Mas o denominador vai dar, o seno hiperbólico lá no denominador vai dar, porque o seno hiperbólico vai ter zeros, né? Vai ter pontos no plano complexo em que ele se anula, e isso vão ser singularidades isoladas, né? Também chamadas de polos, da função cotangente hiperbólica. Então, esses pontos em que o seno hiperbólico aqui se anula, né? Vão ser singularidades isoladas, né? Então, vou ter polos. Então, os zeros, né, de seno hiperbólico de x vão ser polos da função cotangente hiperbólica. Então, onde é que estão esses zeros, né? Aí esses zeros, né, vão estar, vamos chamar de x0, né? São esses pontos em que o e elevado a x0 é igual a e elevado a... vou até chamar de z, né?
vamos chamar isso de Z, só para ficar claro, né, que eu estou falando aqui de um número complexo. Eu estou olhando a função no plano complexo, tá certo? A elevado a Z, menos elevado a Z, elevado a Z, E elevado a menos Z. E aqui vamos chamar isso aqui de E elevado a Z, zero. Então, esse Z, que é um zero do seno hiperbólico, né, é um Z tal que esse denominador se anula, né? Como tem esse menos aqui, é quando E elevado a Z0 é igual a E elevado a menos Z0, né? Então, isso aí, eu posso, claro, multiplicar ambos os lados por E elevado a Z0, né? E aí escrever uma equação assim, ó, E elevado a 2Z0 é igual a 1. Mas o 1 eu posso escrever também como E elevado, né, a 2π NI, né? Com N inteiro. Tá certo? São as maneiras de representar o 1, né? Só para lembrar, então, que as raízes dessa equação aqui não tem uma só, tem infinitas, né? É claro que uma raiz é Z0 igual a zero, né? É um zero do seno hiperbólico, né? Que nem é um zero da função seno também. Mas tem infinitos outros se eu estender no plano complexo, né? E esses polos, então, são dessa forma Z0 igual a π NI, eles estão no eixo imaginário, né? Inclusive, esse polo na origem, Z igual a zero, é a interseção do eixo real com o eixo imaginário, também está no eixo imaginário, né? Então, tem esses infinitos polos no eixo imaginário. Então, vamos agora desenhar o plano, o plano complexo aqui. Então, aqui eu tenho a parte real de ômega, né? Aqui tem a parte imaginária de ômega. Lembrando que a nossa integral original era assim, né? De zero até infinito. Eu estava com vontade, né, de fazer um circuito assim, fechando, né? Estaria ok se não tivesse polos no sem plano complexo superior, mas tem. Ele não vem da minha função resposta, né, lá da cavidade. O G de Z é analítico. Mas o cotangente hiperbólico, que não é uma função resposta, então ele tem direito de ter polo no semiplano complexo superior, não viola a causalidade, ele não tem a interpretação de ser uma função resposta, né? Ele vem simplesmente do N barra, né? Do número médio de fótons térmicos, não tem nada a ver com função resposta. Então ele não tem nada de surpreendente, nem é chocante o fato dele ter polos no semiplano complexo superior, e ele tem. Porque esses caras aqui, né? Esse N que está aqui inteiro, ele pode ser um N positivo, né? Então, esses polos, né? Vamos representar isso aqui em termos do ômega, né? Quando o argumento, né, é πNI, né? A frequência associada a esses polos, né? Vai ser da forma 2π, né? Repare que eu vou igualar isso aqui a πNI, né? Tem esse 2 aqui que eu vou juntar com esse π e vai formar um 2π. Então, é 2π, aí tem KBT, né? Sobre H cortado, tá certo? Ó, tem esse H cortado aqui, né? Que vai para o denominador, né? Quando eu igualo esse cara aqui, o argumento da cotangente hiperbólica ao valor, né? Isso aqui era um argumento, né? Quando eu igualo o argumento ao valor lá do polo, né? Isso aqui é a posição do polo para o argumento completo, né? E agora eu estou expressando isso só em termos da frequência. Quer dizer, porque a minha variável mesmo é a frequência, né? H cortado, KB, né? São constantes universais, não são variáveis, e T também está fixo aqui. Então, fica dessa forma aqui, ó. NI, né? Com N inteiro. Então, esses polos, tem um aqui, né? Vamos desenhar eles. Vamos botar uma outra cor aqui.
E vamos colocar um círculozinho, vamos ver se eu consigo... Não, acho que isso vai dar... Vou botar esses polos aqui. Então, vai ter um polo aqui na origem, que eu já comentei, mas tem outro aqui, né? São igualmente espaçados, né? Essa separação está aqui para baixo também. Essa separação que aparece aqui depende da temperatura, tá certo? E vale 2π, né? KBT sobre H cortado. Quanto maior a temperatura, mais espaçados esses polos vão estar. Se a temperatura diminuir, esses polos vão se aproximar. Estão lá no semiplano complexo superior. Então, eu vou ter que mudar alguma coisa naquele meu argumento, né? Que eu tinha feito para a temperatura zero. Inclusive, eles estão bem sobre o caminho, né? Do que eu tinha tomado, né? Então, aquilo do jeito que está não funciona. Então, esse cara que aparece aqui, que é a parte imaginária do ω-N, é o que a gente chama de frequência de Matsubara, né? A notação que se usa é essa aqui, né? A gente chama de Xi, né? Xi é o que eu tenho chamado sempre, quando eu passo para a frequência imaginária, né? A parte imaginária dessa frequência imaginária que eu tenho chamado de Xi, que vai ser, então, real, tá bom? Então, esses polos são dessa forma Xi vezes N, onde o Xi 2π, é um número real, né? Mas ele é a parte imaginária dessa frequência que está no eixo imaginário, né? Então, isso aqui são as frequências de Matsubara. Então, essa coisa aqui, esse cotangente hiperbólico, a gente viu que ele aparece num contexto muito amplo, muito geral, né? Do teorema da flutuação de dissipação. 2 operadores A e B genéricos, né? Aí aparece a função cotangente hiperbólica. Isso é muito geral, muito genérico. Então, é claro que a consequência disso vai ser muito geral, né? E a consequência disso é o aparecimento dos polos dessa função aqui, né? no eixo imaginário, essas tais frequências de Matsubara, que tem, então, uma importância muito ampla, não é só, claro, o efeito Casimir, né? São muitos problemas de interesse na física, né? que eles vão aparecer e vão descrever o efeito de temperatura finita, né? Tá certo? Não é só aqui nesse nosso contexto, não. Então, muito bem. Esses polos são dados em termos dessas frequências de Matsubara, dessa forma aqui. Aqui está faltando uma coisa extremamente importante, né? Desculpa. Então, então eu tenho que multiplicar por N, né? Então, são esses pontinhos todos aqui que eu representei no plano complexo. Bom, então o que eu vou fazer agora, já que eu não posso mais fazer aquela rotação de Wick do jeito como eu tinha feito. Então, o que eu vou fazer aqui, a ideia é bastante simples. Eu vou simplesmente, né, em vez de rodar e ir direto aqui, né, na força bruta ao longo do eixo imaginário, eu vou fazer de um jeito a evitar esses polos, né? Tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui é, né, digamos que eu esteja terminando aqui, eu vou pegar esse meu... Espera aí que eu vou usar uma outra cor. Eu vou fazer aqui o meu circuito, né? Completando aqui com esse arco de ciclo, como eu tinha feito antes. E quando eu descer aqui, eu vou fazer esses semicírculos em torno de cada um desses polos do seno hiperbólico, da cotangente hiperbólica, do inverso do seno hiperbólico. Não são polos do seno hiperbólico, né? São zeros do seno hiperbólico, portanto, polos do cotangente hiperbólico. Aqui tem uma coisa diferente, né? Nesse polo aqui tem uma coisa de especial que vocês estão vendo, enquanto que para todos os outros, que são as frequências de Matsubara finitas, eu tenho um semicírculo, aqui eu vou ter um quarto de círculo. Em cada um desses semicírculos, eu coleto o que a gente chama de um semi-resíduo, né? A gente pode fazer essa conta aqui em detalhe na nossa reunião síncrona, mas o resultado que a gente obtém
em cada um desses, em cada pedacinho desse que contorna, né, a vizinhança próxima do polo, o que eu coleto é metade do resíduo. É metade do resíduo porque é só metade do círculo completo, né? Então, em cada um desses aqui eu coleto metade do resíduo e aqui eu vou coletar 1/4 do resíduo, tá bom? Essa função que eu tenho, e o resíduo de quem? O resíduo do meu integrando. O meu integrando está aqui, né? Isso aqui tudo. Esse cara aqui é uma função analítica, ele não tem polo nenhum, né? Então, e esse cara aqui, a gente vai ver, discutir agora, ele tem polo simples, então é relativamente simples obter o resíduo nessas frequências de Matsubara, né? Vamos fazer isso aqui agora, rapidamente. A cotangente hiperbólica, né? A cotangente hiperbólica de Z é cosseno hiperbólico de Z sobre seno hiperbólico de Z, né? O que eu quero fazer é pegar a série de Lohan, né, em torno de cada um desses polos, né? Isso que vai me permitir obter o resíduo, né? O resíduo é o coeficiente da potência negativa -1, né? Então, o que eu faço aqui o seno hiperbólico, né? Vamos só conferir aqui. O seno hiperbólico eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou expandir em série de Taylor, né? O seno hiperbólico de Z, eu vou expandir em série de Taylor em torno de cada um desses pontos aqui, né? Xn e I, onde Xn é dado por I. Bom, aqui eu estou falando do Z, né? Πni, né? Então, eu vou ter o seno hiperbólico de Πni, mas esse Πni é justamente o zero da função seno hiperbólica, então dá zero. Então, eu vou ter zero mais o termo de primeira ordem, que é a derivada do seno hiperbólico, mas a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico, né? De Πni, tá certo? Vezes, né, vezes a série de Taylor, né? Z menos Πni, né? Tá certo? Mais termos da ordem de Z menos Πni ao quadrado. A série de Taylor continua, né? Esse cara aqui, que é o primeiro termo da expansão em série de Taylor, em torno desse Πni, né, desse pontinho azul aqui, por exemplo, com n igual a 2, né? Esse aqui. Cada um desses aqui corresponde a um certo n, né? Isso vamos deixar claro, né? Esse aqui é o n igual a 0, né? Aqui é o 1, aqui é o 2, 3, 4, 5, né? Tá certo? Cada um desses pontinhos tem um rótulo que é o valor do n aqui, tá certo? Então, por exemplo, se você estiver olhando para a vizinhança desse ponto aqui, é com n igual a 2, né? Vamos ver quanto é o cosseno hiperbólico de Πni, né? É bem fácil da gente calcular o cosseno hiperbólico de Πni com n inteiro, né? É elevado a Πni, né? Mais é elevado a menos Πni sobre 2, né? Ok? Quanto dá isso aí, né? Vamos lá. Elevado aí a π vezes i, né, é -1, né? Então, isso é -1 elevado a n, né? Sobre 2 mais e aqui fica -1 elevado a -n, que é a mesma coisa, né? Fica -1 elevado a n também. Então, isso dá para n para n ímpar, né, dá -1, para n par dá 1. Vou fazer aqui uma pequena pausa.